Bem-vindos de volta ao canal Camila na Nova Zelândia. Uma seguidora me perguntou se eu poderia disponibilizar a minha tese de doutorado, não tese, mas a minha proposta para pesquisa de doutorado. Eu pensei que seria mais interessante conversar e ir em cada passo da proposta e explicar o que é esperado que vocês coloquem ali. A primeira coisa essa daqui esse documento à direita é a minha proposta de pesquisa. Vocês não precisam necessariamente ter acesso a esse que tem o logo da universidade. Isso não é importante. O que é importante, na verdade, é que a estrutura da sua proposta responda essas questões aqui, né? Que a gente vai conversar, que são exatamente as mesmas questões que eu tenho aqui. Então, eu vou só tentar ir com vocês sobre cada questão e mostrar, e depois mostrar o que eu coloquei na minha. Eu espero que seja um vídeo bem rapidinho. Então, a primeira coisa que você precisa ter na sua estrutura de proposta de pesquisa é um resumo do que a sua pesquisa é. No máximo 1 ou 2 parágrafos resumindo o que você vai fazer. Depois você precisa do seu problema, da sua hipótese. Qual que é a hipótese da sua pesquisa, né? Depois você precisa escrever sobre a importância da sua pesquisa. Por que você tem que fazer essa pesquisa? O que isso vai contribuir para a sociedade? Essa é a resposta que eles querem saber, que vale ouro, né? Depois, muito importante que você tenha na sua estrutura, que você escreva sobre o que já de importante foi escrito dentro daquele problema, dentro daquele assunto. Porque com certeza você não está descobrindo a roda. Você está falando sobre um assunto que alguém já falou antes, mas é um ponto de vista diferente, né? Então pode ser que alguns parâmetros da sua pesquisa sejam diferentes e é por isso que você vai falar sobre o que já foi feito antes. E daí depois, quando você for para a sua metodologia, aí você vai falar sobre quais vão ser os parâmetros da sua pesquisa, né? E como que ela vai ser diferente do que já foi feito antes. Se você vai fazer um método quantitativo ou qualitativo, se você vai ser uma pesquisa completamente experimental, esse tipo de coisa. Depois você vai ir para considerações éticas. O que são considerações éticas? Aqui na Universidade de Auckland, eles sempre se preocupam que você assuma a responsabilidade, que você peça um formulário assinado com consentimento das pessoas que vão fazer parte da sua pesquisa. Preservar as informações pessoais das pessoas que vão responder a sua pesquisa e também perceber se você está falando sobre um grupo de minoria, né? E ter certeza que você tem preparo para você estar falando sobre aquele grupo de minoria. Vou dar um exemplo aqui que vai parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas parece que não, porque eu já vi isso acontecer. Que você faça uma pesquisa sobre a vida do homem negro na favela, na comunidade, no Brasil. E você é uma pessoa branca, de olho azul, que estudou num dos colégios mais caros de São Paulo, que nunca teve um amigo negro na vida, que não sabe nada sobre eles. Aqui na Universidade de Auckland, esse tipo de pesquisa não passaria. Por quê? Porque é um pouco como a história do mundo foi escrita. A história do mundo, quando a gente pensa na história do descobrimento do Brasil ou qualquer outra história, ela foi escrita só pela perspectiva do homem branco europeu. A gente não sabe a história do descobrimento do Brasil pela perspectiva do índio. Porque a gente toma como verdade só aquilo que o branco homem europeu escreveu. E quando ele escreve, ele está ainda sujeito às percepções deles, à bagagem que ele já tinha, né? Então, aqui na Universidade de Auckland é bem difícil esse tipo de pesquisa passar. Se você não fizer parte do grupo étnico que você está falando sobre, acho muito difícil passar. Por exemplo, um homem falar sobre a luta da mulher pela conquista de qualquer que seja, acho muito difícil passar.
sabe? Muito difícil mesmo, porque você não faz parte do grupo étnico. E por mais que você fale, mas eu só vou fazer a pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa com questões, as mulheres respondem para mim, tá, inconscientemente ou conscientemente, aquele grupo de minoria pode não responder verdadeiramente as suas perguntas, porque eles não se sentem representados em ti. Mas se você fizer parte do grupo étnico e estiver preparado para isso, pode ser que eles respondam com mais prazer e respondam com mais verdade, conscientemente e inconscientemente. Essa parte que vai ser a análise da informação é uma parte que com certeza pode ser feita depois, não há necessidade de fazer no primeiro passo. Limitações e key assumptions, você vai falar sobre problemas que você já sabe que você vai ter na sua pesquisa, se você vai ter algum tipo de bias na sua pesquisa, por causa do método científico que você está decidindo e como você vai enfrentar. E, obviamente, já colocar algum tipo de referência ou bibliografia, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar um pouco sobre a minha pesquisa, o meu projeto de pesquisa. O meu projeto de pesquisa é um PhD com práticas criativas. O que é isso? Eu vou ter que escrever a mesma quantidade de palavras que todo mundo, então não é como se minha tese pudesse ser menor, ela continua sendo do mesmo tamanho, porém eu tenho um trabalho extra, que é o de entregar recitais tocando repertórios super difíceis, né? Depois, sobre supervisor, a próxima pergunta seria interessante já colocar se você tem um supervisor. É bem importante conversar com o supervisor antes. E se você ainda não conhece ninguém, olha, não conheço ninguém, entra em contato, manda um e-mail para ele, se apresenta, fala sobre como que é a sua pesquisa, o que você gostaria de fazer. É de interesse de toda a universidade no mundo, isso eu sei, não só da Universidade de Auckland, é de interesse de toda a universidade do mundo, quanto mais trabalho de PhD, melhor. É isso que ranqueia a universidade, que ela tenha muitos trabalhos de PhD bons, feitos propriamente. Então, todo supervisor vai ficar muito feliz de ter um contato internacional com o aluno falando sobre a proposta dele. Não tenham medo. Agora, eu vou falar sobre como você encontra o seu supervisor, certo? Parece tão difícil. Eu joguei no Google, escrevi assim, Biologia, Universidade de Auckland, PhD. Essas foram as minhas palavras-chave. Assim eu coloquei isso, foi a página que eu abri. Nessa página, tá vendo que aqui no fundinho a gente já tem para encontrar o seu supervisor? Quando você clica nesse botão, ele vai abrir com os supervisores para projetos e as áreas em que eles têm interesses de supervisionar, tá vendo? Você já tem aqui as áreas, o que eles fazem, o que eles supervisionam ou não. Então é uma coisa bem interessante. Da área de música, que é a minha área, eu também já coloquei o Find a Supervisor da área de PhD, para um projeto de PhD, e você tem aqui os supervisores e as áreas de interesse deles, né? Então vai ser a mesma coisa se você estiver fazendo biologia, exatas, ciências, o que é que você esteja fazendo. Então aqui, essa parte aqui seria o resumo do que a minha pesquisa é sobre, tá? Aqui à direita, essa partezinha aqui, esse quadradinho é o resumo do que minha pesquisa é. Depois, logo em seguida, eu vou ter um pouco de contexto e background da minha pesquisa, que vai responder um pouco do que já foi feito, né? Que tipo de pesquisa já foi feita e como que a minha pesquisa ela é diferente. Eu vou contextualizar a minha pesquisa no que já foi feito, o que ela traz de diferente. A próxima parte vão ser os objetivos da pesquisa e as research questions, né? Que tipos de pergunta a minha pesquisa ela vai estar respondendo. Vocês podem dar uma lida nisso e ver o que tem de interessante aqui, o que vocês poderiam colocar na própria pesquisa de vocês, tá certo? Aqui a gente vai para a minha metodologia, que tipos de métodos científicos eu estou usando e por quê. Para minha pesquisa, eu decidi usar Performance Lead Research e também usar Action Research. Eu vou fazer um combinado das duas pesquisas juntas, tá? Vocês podem dar uma lida aqui à direita, se interessa, dá uma pausada no vídeo, leiam.
No meu caso, como eu fiz o meu mestrado na universidade, eles querem ter certeza que meu doutorado não é uma cópia do que eu fiz de mestrado. Então eu tive que escrever como que é diferente, qual a diferença entre um e outro. Como o meu PhD, o meu projeto, ele tem uma parte criativa, eu tenho que falar sobre a minha parte criativa, obviamente. Então aqui é sobre a minha parte criativa. E aqui só as referências bibliográficas que eu já tenho. Vou mostrar uma outra coisa para vocês. Se vocês jogarem no Google University of Auckland e colocar para estruturar a sua pesquisa, a sua proposta de pesquisa, vocês já vão encontrar alguns templates aqui, que são os templates que a gente conversou, tá? De novo, não é importante que você tenha esse template que tenha o logo da universidade. Mais importante é o conteúdo que está dentro dele, tá certo? Espero que isso tenha sido bem interessante para todos vocês. Espero que tenha respondido perguntas. Tenham um bom dia.